Observe que as suas perguntas foram reproduzidas aqui com o áudio da sua própria voz, pastor, e as respostas com o áudio da minha. Suponho que o Senhor não interprete isso como abuso de minha parte, pois vou respondê-las porque o Senhor as direcionou a qualquer espírita que se dispusesse a respondê-las. E eu sou esse um espírita que se propôs a lhe responder. Quando você encontrar um espírita, ou talvez você seja um espírita, você deveria fazer essa pergunta e tentar respondê-la. Se uma pessoa, quando morre, sua alma continua vivendo, como é a crença espírita, por que Jesus ressuscitou o Lázaro? Desculpe-me dizer, pastor, mas essa sua pergunta soa tão estúpida quanto desconexa. Seria quase a mesma coisa como se o senhor perguntasse assim: se os peixes vivem na água e eu moro numa casa azul, por que tenho que ir para o trabalho de ônibus? Fez algum sentido essa pergunta para o senhor, pastor? Não? Pois então, os motivos pelos quais Jesus ressuscitou a Lázaro, seja sob o ponto de vista científico ou religioso, nos proporcionam uma gama de ensinamentos profundos. Portanto, para que possamos compreender melhor o que de fato aconteceu com Lázaro, é necessário que estudemos o caso dessa ressurreição sob seus mais diversos aspectos. A pergunta racional que o Senhor deveria formular seria esta: onde estaria a alma de Lázaro durante o sono letárgico de 4 dias? Sim, porque Lázaro não estava morto. Estava num sono letárgico, num estado de catalepsia. Suponho que o Senhor já deva ter lido o capítulo inteiro sobre a ressurreição de Lázaro. Contudo, no afã de contradizer o Espiritismo, logo se precipitou em enfatizar o versículo 14 do capítulo 11 do Evangelho de João, onde Jesus disse: Lázaro está morto. Diante disso, quero lhe convidar, pastor Ivan, a examinar comigo o versículo 4 deste mesmo capítulo 11 de João. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E também o versículo 11, ainda deste mesmo capítulo de João: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ora, será que Jesus não sabia diferenciar o que é uma pessoa estar dormindo ou estar morta? Aliás, essa é uma pergunta bem oportuna que o Senhor também fez no seu vídeo, só que na contramão das evidências do episódio em questão. Com efeito, lendo-se com toda a atenção o trecho evangélico desse capítulo 11 de João, e pondo lado a lado o modo de ver de Jesus e o modo de ver do evangelista, compreenderemos imediatamente que o caso de Lázaro não passa de um caso psíquico, fenômeno cataléptico, que tanto pode durar 2 horas como 4 ou 5 dias. Mas o que vem a ser catalepsia ou letargia? Consultemos um dicionário agora. Catalepsia: suspensão da sensibilidade por efeito de doença cerebral. Letargia: perda temporária ou completa da sensibilidade e do movimento por causa fisiológica ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Essa moléstia era muito comum na Judéia, onde os sepultamentos eram imediatos. Portanto, Lázaro, vitimado por uma letargia, imediatamente foi sepultado, permanecendo no túmulo durante a crise cataléptica. Jesus, conhecendo a natureza de seu amigo Lázaro e as crises a que ele estava sujeito, dotado ainda o mestre, como era, dessa vista dupla ou clarividência que transpõe distâncias e não conhece barreiras, verificou que Lázaro não fora atacado de uma enfermidade física, mas que a sua moléstia era toda de ordem psíquica. Com a ressurreição, operou-se o milagre do aparecimento, do ressurgimento do espírito no corpo e, consequentemente, a ressurreição, que é a reaparição do corpo.
Depois de removida a pedra e dada a ordem imperiosa por Jesus para que Lázaro saísse do túmulo. João capítulo 11, versículo 39. Assim, quando ouvirem um espírita afirmando que Lázaro não estava morto no túmulo, mas sim em estado de catalepsia ou letargia, como preferir, saibam que esta pessoa estará falando segundo os créditos das palavras de Jesus no versículo 4 do Evangelho de João. Jesus foi bem claro em dizer que Lázaro não morreria daquela enfermidade. Não foi o Espiritismo quem disse que Lázaro não estava morto, foi o próprio Senhor Jesus. Os discípulos, assim como alguns religiosos atualmente, não tiveram a capacidade intelectual de compreenderem um estado cataléptico ou letárgico em que Lázaro tivera sido cometido. E, por sua vez, Jesus preferiu poupá-los desse ensinamento naquele instante que demandaria uma condição receptiva mental mais elevada, a qual eles não haviam alcançado ainda, e por isso, somente por isso, Jesus simplificou-lhes o entendimento no cenário mental a que estavam acostumados, dizendo: Lázaro está morto. João capítulo 11, versículo 14. A urgência do momento não era explicar o real estado de Lázaro para os discípulos, mas tirá-lo daquele estado. Talvez algumas pessoas, mesmo assim, ainda queiram insistir em dizer que Lázaro estivesse realmente morto pelo fato de que, segundo a narrativa bíblica, o corpo já cheirava mal. É óbvio que cheirava mal. 4 dias sem tomar banho, com aqueles panos enrolados no corpo, guardadinho num lugar fechado e úmido como ele ficou, queriam que ele exalasse que cheiro? O de algum perfume francês? Qualquer corpo nessas condições vai exalar mau cheiro mesmo, óbvio que vai. O fato de nós, espíritas, não comungarmos da ideia de Lázaro morto no túmulo não significa absolutamente que duvidemos do poder de Jesus para tal ação. Jesus é reconhecidamente Senhor sobre todas as coisas, mas Lázaro não estava morto, pois isso iria contra os planos de Deus para a glorificação de Jesus. Conforme nos aponta o versículo 4, o espírito de Lázaro ainda não havia abandonado o corpo. Estava ali, esperando aquele que haveria de libertá-lo. Jesus, revestido do poder que lhe é peculiar, falou com autoridade ao espírito, não ao corpo: Lázaro, sai para fora. Admitir que Lázaro estivesse morto na sepultura seria o mesmo que admitir que Jesus tivesse se enganado ao afirmar que a doença de Lázaro não era para a morte. Nesse caso, sua palavra não seria digna de crédito, pois que dissera uma coisa e acontecera outra. Ainda há outro item tão importante quanto esse a se observar. Se Lázaro estivesse realmente morto, então há que se convir que sua morte teria sido prematura, segundo o tempo de Deus, a ponto de que Deus teve que enviar a Jesus, seu filho, para corrigir um erro de cálculo do Pai, pois Lázaro teria morrido antes do tempo previsto por Deus. Eis aí, então, concluída a resposta à sua primeira pergunta. No próximo vídeo dessa série Respostas às 7 perguntas desafiadoras a se fazer para um espírita, vou responder a sua segunda pergunta, pastor Ivan Saraiva. As outras 5 perguntas serão respondidas nos vídeos subsequentes. Até lá.